pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre o mundo imobiliário. O tema de hoje é daqueles que geram bastante dúvida, especialmente para quem está começando. Vale mais a pena ser um corretor autônomo ou estar vinculado a uma imobiliária? Vamos conversar aqui sobre vantagens, desafios e oportunidades de cada modelo e, claro, ajudar você a tomar a melhor decisão. Então, pega o seu café e vem com a gente. Para esse bate-papo, nós chamamos aqui duas corretoras muito especiais que são parceiras da Certa Imóveis e trabalham com a gente lá no Vale do Aço. E para começar, eu queria que elas primeiramente se apresentassem. E vou começar aqui primeiro com a Júnia. Ei, gente, então, como já disse meu nome, né? Vou repetir, meu nome é Júnia, eu sou casada, tenho 2 filhos maravilhosos e eu estou como corretora desde a pandemia e estou amando. Meu nome é Leane, sou corretora da Certa Imóveis há 6 anos. Entrei nesse mercado de paraquedas, numa época difícil da minha vida e me encontrei nessa profissão que eu amo muito. Estou muito satisfeita de estar trabalhando como corretora de imóveis. Obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite, de estarmos aqui juntos para conversarmos sobre esse assunto. E o assunto é esse: corretor autônomo, carreira solo ou associado à imobiliária? E creio que aqui o primeiro ponto que a gente pode conversar sobre isso é a gente estabelecer que qual que é essa diferença, né? O que difere um corretor que trabalha sozinho, né, que é autônomo e, né, tem uma carreira solo, e um corretor que também é autônomo, mas é vinculado à imobiliária e tem aí, né, uma imobiliária como suporte. O que a gente pode colocar aqui como diferença principal, né, de um e de outro? Primeiro, falar aí sobre o corretor autônomo, Leane. Então, o corretor autônomo não é, na minha opinião, um sinônimo de liberdade. O corretor autônomo, a gente vê ele muito ali na nossa região, assim, acompanhando ali a nossa região, né? Eu vejo muito corretor de sucesso, mas também vejo muito corretor autônomo perdido. Tem partes boas, né? E as partes mais difíceis. O corretor autônomo, ele tem que fazer a carreira dele sozinho. Eu acho uma vida bem solitária do corretor autônomo. Mas se ele souber gerir o tempo dele, se ele souber ser disciplinado, né, ele vai se dar bem. Como também, se ele não souber acompanhar o mercado, ter uma disciplina, vai ficar perdido, vai ter dificuldade de vender, de captar lead, porque o corretor autônomo ele tem que fazer tudo. Ele tem que captar lead, ele tem que ter um sistema para ele trabalhar, ele tem que ter um espaço físico, ele tem que captar imóveis, ele tem que fazer contrato, ele tem que ter um aparato jurídico, né? Então, ele tem todo ele tem que ter esse aparato aí para poder trabalhar. Essa responsabilidade, né? De ter que lidar com todas as questões que a profissão exige, mas de forma sozinho, né? E eu vejo uma dificuldade, assim, em muitos corretores autônomos de acompanhar o mercado de trabalho, porque não se informam, não tem informação, né? Eles não estudam, vejo eles meio perdidos. Tem muita coisa que a gente, que é corretor afiliado à imobiliária, a gente sabe muita coisa, a gente consegue acompanhar o mercado. E o corretor autônomo não. Porque ele não consegue ter esse feedback sozinho. Você quer falar? Pode falar, Júnior. A Leane realmente, ela colocou muito bem, né, essa pauta aí. Mas eu também quero colocar o seguinte, que existem também corretores autônomos bem-sucedidos. Isso eu acredito que é cada perfil de pessoa. Eu, por exemplo, eu entrei sempre gostei de vendas, sempre gostei de pessoas, amo falar, amo comunicação e eu sempre trabalhei só, autônoma. Então, assim, eu cheguei na altura da minha vida que eu cansei de ficar sozinha, sabe? De trabalhar sozinha, pensar sozinha, fazer tudo sozinha. Então, assim, eu me perdi. E foi aí que foi em 2019, eu estava numa viagem fora e eu falei assim, não, agora chega, eu não quero mais mexer nesse ramo mais. E eu cheguei e comecei a mexer, já estava mexendo, eu já estava migrando para outra parte da minha vida, né, profissional. Mas aí foi que eu tive a oportunidade de trabalhar como corretora e para mim foi libertador.
Porque foi onde eu me encontrei, na verdade. Gente, nunca é tarde para reencontrar. Fica aí essa dica aí. E pegando esse gancho que você está colocando, Júnior, você fez essa transição de carreira, começou um trabalho, né, de vendas e já começou desde o início associado a uma imobiliária. Sim. E aí, então, fazendo o contraponto, né, a Liane trouxe para a gente os pontos que são da questão do corretor, para a gente estabelecer aqui essa diferença. O que é, então, ou como que funciona, o que a gente poderia elencar aqui que o corretor tem com relação ao trabalho associado à imobiliária? O que isso traz de diferença com relação ao autônomo? Quando você está vinculado à imobiliária, você tem um aparato, você tem uma estrutura em todos os aspectos. Vamos começar do jurídico, né? Você faz um contrato, você tem segurança. Se der algum problema, é claro que o contrato vai estar ok, as cláusulas tudo legal, tudo certinho, mas se houver algum problema posteriormente, você tem um respaldo jurídico, que você não vai ficar sozinha. Então, o primeiro ponto que eu posso colocar aqui é, né, um respaldo jurídico, que se a gente fizer uma comparação, né, o corretor que trabalha sozinho, ele vai ter que procurar alguém, um advogado, um escritório, para que possa dar esse respaldo jurídico para ele, enquanto, quando você está associado a uma imobiliária séria, que também tem ainda, nós vamos entrar aqui hoje nessa questão ainda de imobiliárias, né? Sim. Que também tem, assim como tem corretores e corretores, tem imobiliárias e imobiliárias. Mas se você se associa a uma imobiliária que tem uma boa estrutura, o corretor já vai ter ali, junto com esse pacote, uma estrutura jurídica que vai dar todo esse suporte e segurança para ele. Exatamente. E outro detalhe importantíssimo, que nós corretores precisamos de matéria-prima. A gente precisa de imóveis para vender. Então, quando você está vinculado à imobiliária, você tem uma vitrine recheada. Porque nós captamos, né? Eu faço a captação, eu vou atrás, em busca, né, para imobiliária, e também os meus colegas que estão comigo, eles também vão buscar. Então, isso aí é muito interessante. Depois eu quero... Pode falar. Pode falar, Liane. Quando eu entrei na Acerta, a nossa imobiliária, ela ainda assim, ela estava numa fase... Não estava muito naquela era digital, na era digital que a gente vive hoje. Uhum. Então, a gente foi crescendo, nós fomos mudando, né, o nosso estilo de trabalho. E nem todas as imobiliárias acompanham isso. E eu já tive experiência de colegas de outras imobiliárias entrar em contato comigo para perguntar como que é o sistema da nossa imobiliária. Porque a nossa imobiliária, ela acompanhou muito bem o processo. Uhum. Então, assim, o corretor autônomo, que a gente está fazendo essa comparação do corretor autônomo e o filiado à imobiliária, né? Eu vejo muita dificuldade na vida deles. Porque fazer esse acompanhamento sozinho, né, crescer sozinho assim, ele tem que galgar muita coisa. Né? Tem que aprender muita coisa sozinho. Eu nunca trabalhei como autônomo. Então, particularmente, né, vou falar por mim, a imobiliária nos dá um suporte, uma liberdade, uma segurança muito grande para poder trabalhar. E como a Júnia falou, né, realmente a gente trabalhar em conjunto com os colegas, né, você tem mais imóveis, né, você capta mais leads, você aprende mais com a experiência um do outro. Então é muito bom poder, né? E como tudo está andando muito rápido, nem andando mais, é voando em todos os aspectos de tecnologia, então nós precisamos de estar acompanhando esse mercado, porque hoje nós temos clientes que entendem. A gente não, antigamente os clientes chegavam até a imobiliária e eles não sabiam muita coisa. Hoje não, hoje nós temos o meio, né, digital estão aí, antenados, que né? eles estão ali olhando o imóvel, o que compensa, o que não. Tem varanda gourmet. Então isso tudo nós precisamos de estar atenados, e quando a gente E contrapartida, a imobiliária nos dá treinamentos, que é muito bom. E nós temos também, como a Liane disse, temos colegas, a gente está ali todos os dias conversando, comparando, falando, esse imóvel aqui é X, esse imóvel aqui é bacana. Nós temos as reuniões às quarta-feiras, que a gente estuda alguns imóveis, que a gente faz a captação. E isso é muito interessante, a gente precisa disso. Um ponto legal é justamente, que eu acho também que é interessante a questão da imobiliária, é você ter justamente uma equipe.
né, pessoas que você possa trocar, né, ter aquela troca de conhecimento, troca de informação, aquele network interno. A imobiliária traz isso de uma forma mais fácil, porque você, né, está ali naquele relacionamento praticamente que diariamente com outros corretores. Então, você consegue talvez ter uma leitura melhor do mercado, consegue entender melhor os imóveis, são mais quantidade de imóveis entrando, porque são mais corretores captando imóveis, né, a quantidade às vezes de clientes que se atendem, algumas outras coisas que... Não que o corretor autônomo não possa fazer, né? Eu entendo que existe essa condição, mas obviamente o esforço, a energia vai ser gasto, vai ser muito maior. A gente aprende muito com a experiência do outro, né? O que não quer dizer que não exista corretor autônomo de sucesso. Eu acho que demanda mais trabalho, né? No caso do corretor autônomo. Sem dúvida. E eu acho interessante, né, trazendo para minha vida pessoal, que eu acho assim, gente, cada pessoa tem seu perfil. Tem pessoas que amam trabalhar autônomo e dá certo, tá tudo ok, entendeu? Mas trazendo para mim hoje, eu estou gostando muito de estar a mobiliária, porque eu sinto que eu tenho um lugarzinho, um cantinho para mim. Eu tenho um escritório climatizado, que é muito bom. Hugo, é isso. Eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo trabalhar home office. Se precisar, eu trabalho. Mas eu preciso ter a disciplina de sair de casa, de saber que eu estou uniformizada para ir para um lugar trabalhar. Então, não é todo mundo que é assim, né? Mas o meu perfil é assim. Eu gosto de saber que eu tenho que sair para ir para o meu trabalho. A disciplina do autônomo na verdade, a gente fala aqui, né, sobre o corretor autônomo, mas na verdade a profissão do corretor ela é uma profissão de profissional autônomo, né? Sim. Mas ou o autônomo para trabalhar só, de fato, ou seja, ele não tem ali uma imobiliária por trás, ou seja, ele trabalha sozinho, a imobiliária dele, né? Eu costumo falar que é como se fosse o eu presa, né? Ou seja, ele é a empresa dele e todo o processo administrativo, todo o processo de controle de gestão da parte, né, de venda, de corretagem, ele precisa fazer. E são muitas coisas que são envolvidas aí, né? Nós estamos falando aí de site, de captação, sim, de placa, de gestão de mídia social, de contratos e assim, visita, controle disso tudo. E o custo vai sair dele exatamente próprio, todo e aí, custo. Pegando esse gancho que você está falando do custo, algo que a gente ainda não falou, que eu também acho importante citar, e é uma diferença que envolve essas duas questões de você estar ou não associado à imobiliária, quando a gente fala da comissão, ou seja, do rateio disso, né? Que é uma diferença hoje que existe, obviamente, de um corretor que ele está associado à imobiliária, a forma de ratear aquele percentual ali da comissão é uma, e se ele não tem associação, obviamente aquilo fica tudo para ele. Mas é importante também lidar que tem toda essa questão estrutural e de custo. O corretor autônomo, se ele vender, ele ganha. Se ele não vender, ele não ganha. Já o afiliado à imobiliária, nós temos a opção de ganhar em cima das captações de imóveis. Então, se você não vendeu, você ainda tem ali as captações de imóveis, que os colegas também vão vender, ou você mesmo vai estar vendendo, né, dos colegas. E é uma forma também que a gente tem de ganhar um dinheiro ali. Porque, só para esclarecer, quando você está associado à imobiliária, entrou aquela comissão, né? Vamos supor lá, um imóvel que você vendeu de 100 mil reais, tem lá 5% de comissão, é a base da nossa região aqui atualmente. Entrou 5 mil, esses 5 mil ele vai ser rateado, entra a imobiliária, que fica com uma parte dessa comissão, uma outra parte é para quem fez a captação do imóvel, que é o que a Leana acabou de falar, então um percentual X vai para quem captou e um outro percentual foi para quem vendeu. Então por isso é possível, quando você está associado a uma imobiliária, mesmo que você não realize a venda do imóvel, você receber uma comissão. Por quê? Porque se foi você que captou o imóvel e um outro corretor fez a venda, você ainda vai ter ali o benefício dessa remuneração da captação. E tudo isso te incentiva, né? A não só vender, mas você correr atrás de imóveis que, mesmo que você não venda, o seu colega vai vender e você vai lucrar também. Né? Por isso que é interessante o trabalho no imobiliário, porque você consegue trabalhar em equipe. Porque é um trabalho em equipe. Eu faço a captação no imóvel, a Leane vende ele e eu ganho também. Então, todo mundo sai ganhando, né? E é muito bom. E é muito interessante. Porque a gente quer vender, a gente quer vender todo dia. Eu quero vender muito. Mas quando você não vende, você ainda tem essa possibilidade aí que é muito bom também. Trazendo, né? Eu acho que ficou bem claro essa questão dessa diferença para cada um entender como funciona a realidade, né, do corretor autônomo carreira solo, do corretor autônomo associado à imobiliária. E aqui não é
puxando sardinha pra gente, mas obviamente, se você vai associar ao imobiliário, escolha uma imobiliária séria, que tenha credibilidade, que vai trazer para você essa estrutura. Tem nome, tem experiência. Né, séria, porque se você, até para você, de fato, como corretor, usufruir dos benefícios que a imobiliária pode proporcionar. Exatamente. Né? Então, se faz treinamento, se tem toda essa organização, a estrutura que te dá, nível de computador, de sistema, de internet, de site, de CRM, é tanta coisa aí que a gente pode envolver, que o imobiliário pode fornecer, né, e proporcionar para o corretor que vai ali trabalhar em conjunto, né, nessa parceria do mercado imobiliário. Eu me considero uma corretora antenada no mercado, porque eu estudo, mas o feedback que a imobiliária nos dá é muito bom. Nos ajuda muito. Mas também tem desafios, né? Muitos desafios. E aqui, para a gente poder talvez trazer para o nosso ouvinte, o que seria, na sua percepção, Júnior, talvez o maior ou um dos desafios que o corretor autônomo enfrenta? Seja ele a nível de comportamento, de mercado, de posição, do que for. Na sua visão, se você falar assim, o corretor autônomo, eu acho que um grande desafio que ele tem é esse. Qual que você elencaria? O grande desafio que eu vejo é ele ter foco. Porque se ele não tiver foco, ele não vai ser um corretor sozinho, autônomo, né, de sucesso. Ou seja, ter que fazer o serviço por conta dele e tudo. Sim. Você entende que o foco seria importante? Sim, muito importante, porque quando a pessoa tem foco, ele vai atrás. Porque, na verdade, não é fácil trabalhar sozinho, né? Como a gente está comentando aqui, claro que tem pessoas que dá certo e ok. Mas se a pessoa não tiver foco, ela não consegue. Porque é muito confortável estar na minha casa, eu trabalho em home office, mas eu tenho que captar imóveis, mas hoje eu não vou, estou desanimado. Então, assim, isso é muito relevante na carreira de um corretor autônomo. Ele precisa de ter foco para ele poder atingir os objetivos dele. Então, eu vejo isso muito forte para um corretor. Uhum. Na experiência, eu vi corretores autônomos perder muito negócio por falta de estrutura física, documento, uma visita que não foi documentada e ele perdeu a venda porque o negócio foi feito entre o comprador e vendedor. Então, assim, é uma insegurança. Você está falando aí, eu estou lembrando até do que você comentou há pouco, que também é um desafio para o corretor autônomo, a questão da disciplina que você falou há pouco. Exatamente. E o que você disse aí com relação a essa questão dos processos, né, o termo de visita, né, é um deles dentro dessa questão. A imobiliária, normalmente, ela tem um controle, uma cobrança, um acompanhamento maior relacionado a isso e acaba ajudando nesse sentido. E nós temos tudo documentado. Então, a gente aprendeu a documentar tudo, a gente aprendeu a formalizar tudo, justamente para a gente não cair, né, numa situação difícil, né, como perder uma venda por falta de um documento. Então, isso aí a gente aprende muito dentro da imobiliária. Né? Uhum. E se a gente trouxesse essa mesma pergunta para dentro da imobiliária? Porque, apesar de nós trabalharmos com imobiliária, a gente sabe também que existem desafios. Sim. Né? Qual que seria, Leandro, na sua ideia, assim, um desafio que o corretor, mesmo associado à imobiliária, existe para ele no dia a dia? O que você acha que é algo que esse corretor, que é associado, que você entende que ele enfrenta também? Porque existem desafios. O desafio é a competição, é você querer vender, né? Você está ali num grupo de colegas que estão vendendo, então você também quer vender. Então, isso para mim é um desafio muito grande. É um incentivo também, né? Incentivo também. Porque incentivo também. Opa, eu também tenho que correr atrás. Porque acaba que a pessoa que está vendo, poxa, se eu estou no mesmo lugar, né? E se tem pessoas, né, corretores vendendo, sim, por que eu não estou vendendo? Posso fazer essa reflexão. É um desafio e, você falou e um também incentivo, agora há pouco, né? O aprendizado, né? O que você está fazendo aí que está dando certo que eu não estou conseguindo? Né? Como que eu posso aprender? Eu vejo, né, os colegas do lado, as ações. Sim, a gente aprende muito com a experiência dos colegas. Uhum. A imobiliária traz esse contexto. E o feedback que a imobiliária nos dá, né? Uma vez ou outra, né, a gente está recebendo feedback, olha, precisa estar fazendo assim, né? Faz isso, faz aquilo, melhora nisso, melhora naquilo. Então, esse feedback é muito bom. E nós temos também o lead, né? Que nós recebemos, e isso é muito interessante. O que não nos deixa à vontade para não correr atrás, né? Não, claro que não, mas então, deixa eu aproveitar, é uma opção a mais que nós temos. Essa questão que você colocou, ô Júnior, e a gente trazer aqui, então,
alguns benefícios, algumas coisas que a gente pode colocar como benefícios que o corretor associado ao imobiliário. Você já colocou um primeiro aí que seria a entrega de leads, né? Como algo que o corretor associado ele recebe da imobiliária. Mas o que mais? Por você estar associado ao imobiliário, quais outros benefícios? O que mais acontece que é bom? É bom que você consegue passar uma autoridade para o seu cliente. O seu cliente, onde você vai captar seu imóvel. Não falando que o autônomo também não tem essa credibilidade. Mas existe algumas dificuldades, né, do corretor autônomo. Como se fosse assim, eu comecei a carreira como corretor tem 1 ano, 1 mês, ou 5 anos que seja. Mas se eu associo um imobiliário que tem 40 anos de mercado... Exatamente. Você não é um corretor que está 1 ano só. E muitas vezes o cliente pergunta. Isso vem por trás, né? Ou seja, a estrutura do imobiliário, o nome, exatamente, a seriedade, a história, a marca que tem, traz também a credibilidade para você como corretor que está associado àquela imobiliária. Muitas vezes o cliente quer saber de qual imobiliário que você é. Quantos anos esse imobiliário está no mercado? Né? Hoje a gente tem a mídia, né? A gente aparece muito no Instagram, no Facebook... Né, que isso aí é uma ferramenta nossa de trabalho. Mas o nome da imobiliária é muito importante pra gente. Eu aprendi até com uma das nossas colegas. Ela fala com a gente assim, eu ando de uniforme para todo lado. Isso aí é meu cartão de visita. A pessoa me vê de uniforme e fala assim, você é corretora? Então, assim, eu aprendi com ela isso aí. Uhum. Achei bacana. Então nós falamos aqui algumas das vantagens, né? Essa questão da estrutura, da credibilidade da marca que você está ali, daquela imobiliária. Falamos aqui sobre a questão da captação um pouco tempo atrás, de você, inclusive, poder receber mesmo sem vender. Sim. Porque se você captou, você tem ali a participação na venda. A quantidade maior de portfólio de imóveis, porque não é só você que faz a captação, mas sim uma série de corretores que estão ali trabalhando em conjunto. A estrutura jurídica que a imobiliária, né, disponibiliza. E também da estrutura física, né? Porque você tem um ambiente para você receber seu cliente. Na verdade, às vezes, ou a maioria dos contratos são digitais, mas às vezes tem aquele cliente que gosta de assinar mesmo. Então a gente tem todo um ambiente, um cafezinho para oferecer para o nosso cliente, e aí ele sente segurança. Ele vê a estrutura e sente segurança. Então, é muito bom. Eu acho muito importante também, Hugo, a gente falando de contrato, né? Quanto que é importante um contrato bem estruturado, revisado por um setor jurídico igual a gente tem. Né? O nosso cliente, ele não está assinando um contrato qualquer. É um contrato que foi estudado, bem estruturado, né? Foi lido, Nós temos o setor jurídico que nos dá todo o respaldo. E isso aí nos traz uma segurança muito grande, tanto para a gente, como para os clientes que estão vendendo e comprando. Tendo em vista que cada venda é um contrato, porque o contrato não é copia e cola. Né? Cada venda é uma história. Cada negociação é uma história, cada transação imobiliária é uma história. Então, por isso que é importante. O contrato, né, igual repetindo, não é o copia e cola, eu vou fazer igual, não. E por isso que nós precisamos de ter esse respaldo jurídico. O que eu vejo hoje, né, às vezes acontece muito, é não dar a devida importância a esse processo contratual, né, que nós estamos falando aqui. O corretor, que é muito sério, né? Exatamente. O corretor ele tem uma responsabilidade real nas transações, porque ele é especialista, existe uma profissão, uma normativa para isso. Um órgão que organiza isso e ele é responsável civilmente falando. Sim. Então, se um negócio é feito de forma errada e que dá ruim no fim da conta, exatamente, e que esse ruim pode ter sido uma responsabilidade do corretor por não ter feito a forma correta, não ter informado o que deveria ter sido feito, que o contrato não constou ou constou de forma errada aquela informação, o corretor ele é responsável civilmente falando relacionado a isso, até uma possibilidade de ser criminalmente. Sim. Então, muitos corretores às vezes não entendem isso, né? Porque às vezes a gente tem o costume de entender que é venda. Uhum. Mas a venda de imóveis é uma venda, não é de um produto que você vende de prateleira. Né? É uma transação que envolve uma coisa maior, né? Exatamente. Uma coisa que nós aprendemos também é a documentação do imóvel. Há poucos dias uma corretora autônoma, ela me procurou, né, para a gente conversar sobre documentação de imóvel. Ela perdeu uma venda, por quê? O imóvel, a documentação não estava regularizada.
E ela não teve essa pegada de estar olhando isso antes. Isso é uma coisa muito que a gente aprendeu no imobiliário. De estar, né, vendo passo a passo, saber se o imóvel está documentado, se está regularizado, né, ir lá, pegar a matrícula do imóvel. Então, isso tudo esse feedback a gente pegou, aprendeu, eu aprendi dentro do imobiliário. E vem, né, mesmo que você, que eu disse há pouco, se você tem pouco tempo de mercado e, obviamente, a experiência ela é com o tempo, a imobiliária ela vai trazer isso pronto, né? Igual hoje está vindo muito imobiliário, muitos corretores autônomos e já faz um curso rapidamente, já cai no mercado sem saber nada. Então, assim, é muito perigoso, porque realmente eles não sabem de nada, eles não sabem como que faz um contrato, quais as documentação, aquele imóvel. E outra contrapartida, quem está comprando dele está correndo risco. Porque às vezes o imóvel ainda está no inventário, o imóvel está com problema, às vezes um dos vendedores está com problema na justiça. Então, assim, se a gente for falar disso aí, desse assunto, a gente fica o dia todo falando. Hugo, nós estamos pautando aqui benefícios da imobiliária, né? Uma coisa, assim, importantíssima para um corretor é a vitrine de imóveis, né? E o que nós temos buscado, né, lá na Certa, é ter uma vitrine de fotos bacanas na imobiliária. Fotos bem feitas, de qualidade, porque aquilo ali é a nossa marca, né? O cliente vê uma foto bem tirada, ele vai se interessar melhor pelo imóvel. E é mais natural que a imobiliária tenha, né, essa preocupação e transmitir isso à sua equipe. Sim. Né? Por quê? Porque a imobiliária já tem uma estrutura pronta, né? Já tem ali um modus operandi, as pessoas, né, normalmente, não são todas, mas, né, principalmente as imobiliárias que estão voltadas aí para a tecnologia, para acompanhar o mercado. A gente sabe que o mercado tem se transformado de forma muito rápida. Muito né? rápido. Pós-pandemia, então, isso aconteceu muito mais rapidamente. A gente tem a tecnologia na palma da mão. Hoje você não pode estar fora do Instagram, você precisa estar voltado para isso. Né? Sim, o corretor precisa se desenvolver exatamente. nisso também. Né? Só a imobiliária não é suficiente, o corretor também tem. Porque mesmo que o corretor esteja associado à imobiliária, ele é a pessoa jurídica, a empresa dele. Ele precisa vender a sua marca, né? Exatamente. Vender a sua imagem, vender o seu negócio, porque mesmo que tenha vários corretores dentro do imobiliário, cada um tem o seu desempenho, cada um tem o seu resultado. Perfil diferente. São obrigações e resultados diferentes. Então também é necessário, né, fazer essa atualização e a imobiliária traz esse suporte por trás, né? Por isso que é importante você, como corretor, sempre se desenvolver, independente, às vezes, da imobiliária que você está associado ou não. Né? E não esperar que isso só venha da imobiliária, porque você é um corretor autônomo e você precisa fazer o seu negócio dar certo. Porque quem vive de venda é assim, se vendeu, recebe, Exatamente. Tem renda, se não vendeu, não tem. Né? Ou então eu posso até ter através da captação, mas mesmo assim, se eu não faço captação, eu não tenho imóvel disponível para vender, eu não vou ter renda com captação. Então também a gente tem que observar e ter esse cuidado. Pensando nisso, um mau negócio, ele pode trazer frustrações. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está falando do autônomo também, para aqueles que também estão junto à imobiliária também. Mas a gente mais para quem está autônomo, devido a essa estrutura que eles não têm, né? Então, assim, é muito importante o autônomo ter cuidado para poder fazer uma venda, sabendo que não é só vender, não é só pegar o dinheiro e colocar no bolso. Não, porque você não está fazendo só uma venda. Você está fazendo muitas vendas, porque através do cliente que você atende, ele vai trazer vários clientes, ele vai trazer a família toda, ele vai trazer amigos. Então, por isso que é muito importante o corretor, ele fazer uma venda bem firme, bem correta, procurar saber sobre o imóvel no todo e também sentir as dores do cliente, porque uma má negociação, ela vai trazer assim, muito transtorno, muita frustração. A nossa missão, ela é muito importante. Ela pode trazer alegria e ela pode trazer frustração. Por isso eu estou colocando isso, né? Tem que tomar muito cuidado os corretores autônomos para ter essa sensibilidade, né? Não chegar afoito, fazendo um fechamento correndo, não vamos fazer um contrato, vamos assinar rápido, não. É mais do que isso. Tanto corretor autônomo, né, como corretor de imobiliária, nós todos podemos ter sucesso. Tudo depende de uma disciplina, de trabalho, estarmos antenados sempre, né, no nosso mercado de trabalho. Hoje, graças a Deus, nós temos
as plataformas, né, que nos dão um feedback muito bom, tanto para a gente aparecer, para a gente mostrar, né, o nosso trabalho. Então, assim, nas duas áreas nós podemos ter sucesso. Eu, como corretora afiliada imobiliária, me sinto muito melhor afiliada imobiliária, me sinto segura, me sinto... tenho uma cobertura bacana da imobiliária e tenho alcançado, né, objetivos muito bons através da imobiliária ali. Me sinto feliz de estar na imobiliária. São duas possibilidades, né? A ideia nossa desse assunto aqui é justamente trazer, talvez, clareza para, né, o mercado, para os corretores, para, às vezes, compreender, né? Muitas pessoas, às vezes, não entendem o quão complexo é o processo de transação imobiliária. Sim. Né? Pensam que, às vezes, é só fazer uma escritura, pagar e receber. E, na realidade, envolve muito mais coisas. Muito né? coisa. É o que a Júlia falou, né? Se a gente for falar aqui de possibilidades, de acontecimentos, que até a gente tem dentro da imobiliária de história, são muitas coisas, né? O tipo de financiamento, se é consórcio, se é um financiamento imobiliário, se o imóvel tem um usufruto, se não tem, se ele está, às vezes, com algum problema relacionado a inventário, se é casado e separou, e não está averbado. É uma série de questões que precisam ser analisadas para uma transação ser realizada de forma segura. Porque um dos papéis, né, importantes do corretor é justamente essa, fazer uma transação segura. Para que tanto quem está vendendo seja feito de forma, né, correta, segura, quanto de quem está comprando, para que a transação seja finalizada e as duas partes fiquem satisfeitas. E nós, né, corretores, vocês corretoras, que fazem esse papel de intermediação, de fato executem o trabalho de vocês, que é fazer isso da forma correta. Né? E eu, por exemplo, sou só corretora. Nós somos esposa, mãe, nós temos casa. E eu me sinto mais organizada estando afiliada a uma imobiliária. O corretor autônomo, ele tem que saber conciliar isso tudo aí para ele não se perder, né? Porque acaba prejudicando talvez a vida pessoal. Ok. E eu sempre digo, cada venda é um flash. Cada venda é um flash, é um flash, né? Que é diferente da outra. Nós estamos terminando aqui, então, o nosso papo. Eu queria que vocês deixassem aí uma palavra final, né? Um conselho, uma frase, sei lá, algo que vocês possam falar para os corretores que estão aqui nos assistindo, né? E ouvindo esse bate-papo aqui nosso. Com relação ao mercado imobiliário, na visão de vocês, a experiência que vocês têm, né? Qual que seria aí o conselho? O que vocês poderiam deixar de algo que vocês entendem que é importante para a vida do corretor, de um modo geral, independente com relação a essa questão de ser autônomo ou não, mas o que na percepção de vocês, de cada uma, tem essa importância de ser corretor, dar essa profissão para ter sucesso, para ter um resultado melhor? Se inteirar mais do mercado, né? Como nós já falamos, o mercado está competitivo. Conhecer mais o que a região está oferecendo. Ter disciplina, ter Exatamente. foco, né? Tirar tempo para estudar, né? Conhecer os imóveis, não desanimar, né? Mas estar batalhando, correndo atrás. Né? O corretor de imóvel está sempre tendo que correr atrás. E não desanimar, né? Bom atendimento, a roupa que o corretor veste, a sua postura para falar, para atender o cliente. Né? Então, acho que envolve tudo. Exatamente. E eu amo esse assunto aí da imagem. Porque, gente, a imagem é tudo. Então, para nós corretores, não só para a área, nossa profissão, mas para todos os profissionais. Você não vai atender seu cliente todo bagunçado. Então, assim, isso é muito importante a gente perceber isso e tomar muito cuidado na nossa imagem, porque a nossa imagem, ela chega primeiro. Não é o seu tom de voz, não é o que você sabe. Então, quando você chega, você chegou e a pessoa já vai te descrever que tipo de corretor. A primeira impressão é que fica, Exatamente, né? É muito mais difícil você mudar aquela impressão que você trouxe com o envelope, né? Com a roupagem que você está usando, do que o contrário. Deixa eu deixar só mais uma experiência minha de conhecer tudo que você trabalha. Conhecer de documentação, conhecer de financiamento. Então, o corretor ele tem que saber tudo. Né? Porque o seu cliente vai estar seguro, o nosso cliente ele vai se sentir seguro se ele souber que você entende do que você está vendendo. Exatamente. Então, assim, o mais importante para mim é você conhecer o que você está fazendo, o seu trabalho. Isso é uma realidade, né? Sim. Nossa, a gente não para.
o mercado é dinâmico, as mudanças acontecem. Com a pandemia, por exemplo, veio a assinatura digital de escritura, coisa que não existia com tanta facilidade, né? E veio essa implementação, a gente precisa se antenar isso. Então, não pare de estudar, não pare de aprender coisas novas, porque dentro do nosso processo isso acontece frequentemente. Sim. É um aprendizado, né? Sempre. Igual assim, cada contrato é um aprendizado, porque às vezes você encontra com um problema que você nem sabia. Entendeu? A gente não sabe tudo. Às vezes a gente encontra com um problema e fala, gente, vou ter que resolver isso aqui. E o cliente muito menos sabe disso. Então, assim, eu falo assim, eu amo, porque eu vou aprendendo cada dia. Isso é muito bom, gente. Meninas, muito obrigado por esse tempo aqui juntos. Tenho certeza que foi de muita valia, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Quero agradecer vocês pela disponibilidade de estar aqui, Júnia, Leane. Agradeço. Fiquei muito satisfeita de participar. Muito feliz. E para você que está aqui com a gente, seja que você está começando agora no mercado, ou seja, você já está há algum tempo, saiba sempre, ninguém cresce sozinho. Então, mesmo que você não esteja associado ao imobiliário, você pode fazer parceria, procurar corretores que possam ajudar você na jornada, para que você se desenvolva, cresça e possa fazer mais negócios. Esse é o objetivo do corretor, né? Quantidade de venda é quantidade de comissão no bolso, né? Então, que você possa também crescer, se desenvolver e aprender cada vez mais. Ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau!